Fernanda Matias de Souza é a professora, especialista em Direito Administrativo e em Direito Romano e nos convidou para um passeio em sua biblioteca pessoal. Dentre as obras de que mais gosta estão livros jurídicos voltados para o direito público e livros de psicologia. Veja só. A professora Fernanda Matias é mestranda em políticas públicas, além de especialista em direito administrativo pela Universidade Católica de Brasília e especialista em direito romano pela Universidade Tor Vergata de Roma. Bom, é um prazer, agradeço o convite da televisão, da TV Justiça, sou assídua telespectadora. Da mesma forma, eu os convido a conhecer a minha humilde biblioteca, que é fidedigna ao que eu realmente leio e estudo. Bom, no mundo jurídico, muitos livros poderiam ser indicados, alguns são conhecidos da maioria dos estudantes, dos profissionais. Eu poderia citar sempre o professor Eli Lopes Meireles. Trabalho com direito administrativo já desde 2003 na universidade, e é um livro, enfim, que merece sempre ser revisitado. Ele está na sua 36ª edição, ele é muito bem atualizado, não obstante o professor já tenha falecido, foi um dos maiores juristas da área, e esse livro eu recomendo vivamente. Eu tenho uma obra especificamente sobre um princípio. A professora Lívia estudou profundamente o princípio da impessoalidade à luz de todos os seus prismas e contextos. Eu fui aluna da professora Lívia na especialização em Direito Administrativo. É uma obra que nos relembra que o princípio da impessoalidade visa a isonomia, todos devem ser tratados igualmente, e bem como que uma autoridade não se confunde com seu cargo. As funções públicas são impessoais, elas não são tratadas de forma pessoal. Não há como se confundir cargo com pessoa. Eu tenho uns livros que eu trouxe na mala quando eu voltei da especialização em Direito Romano, em Roma. Eu fiz na Universidade de Tor Vergata. Fui estudante, tive um professor orientador, o professor Sandro Schipani, e eu tenho as instituições, obviamente, alguns livros das instituições que compõem o Corpus Iudice Civilis, não é? A compilação conhecida de todos de Justiniano, que nos faz vivamente rememorar as regras romanistas e que, obviamente, influenciam até hoje a modernidade. E elas são, enfim, são obras que são traduzidas, não é? Do latim para o italiano e nos possibilitam conhecer as fontes verdadeiras do direito romano. Essas obras são dois livros, eu tenho especial carinho, assim como tenho carinho por essa seleção de fontes jurídicas do professor Sandro Schipani, que foi o meu professor. Aqui, o professor também nos brinda com os livros, né? O livro primeiro e os capítulos, enfim, do digesto. E eu tenho muito carinho em ler as lições de Ulpiano, enfim, de ler toda essa fonte de direito que deve ser sempre estudada, relembrada, porque é a origem, não é, do próprio direito. Por exemplo, nós temos aqui vários preceitos que devem ser sempre rememorados. Precetti del diritto sono questi: vivere onestamente, non nuocere agli altri e dare a ciascuno il suo. É a famosa frase de Ulpiano de que o direito ele é baseado em viver honestamente, em não fazer mal a qualquer um, ou seja, não fazer com os outros o que você não gostaria que se fizesse com você e dar a cada um o que é seu. Bom, ainda no mundo jurídico, mais duas obras que para mim fizeram muita diferença e me acrescentaram muito juridicamente. Uma é a obra do professor José Carlos Moreira Alves, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, é hoje um dos maiores juristas vivos brasileiros e um grande romanista universalmente conhecido e
é fato notório que o ministro é um dos grandes conhecedores de direito romano. E, obviamente, que eu conheço bem essa obra, porque estudei por ela durante a especialização. Ela tem 2 volumes, eu só retirei da biblioteca do meu pai um volume, o outro eu deixei por lá. Mas nem só de direito vive o homem, e eu acho que culturalmente a gente tem sempre que ampliar as leituras. Eu leio bastante, eu poderia dizer aqui, por exemplo, eu leio muito sobre psicologia, eu teria seguido essa área sem dúvida nenhuma. Tem um livro de uma americana, Judith Viorst. Ela fala sobre um tema universal, um tema que atinge qualquer ser humano. Perdas necessárias. Esse livro, ele nos traz para a vida real. Ele nos diz o seguinte: perdemos muito durante a vida, não só pessoas amadas, pessoas queridas, entes que não se substituem uns aos outros, mas perdemos sonhos, expectativas, temos que lidar com frustrações. Isso, infelizmente, é isonômico, é para qualquer um. A Judith Viorst é uma americana, a obra é em português, e eu recomendo essa obra para qualquer pessoa que tenha o gosto da leitura. Esse é o último livro que eu vou indicar para vocês. Eu tenho a impressão que quem realmente gosta de ler vai se divertir muito com esse livro. Ele conta a história de Simone de Beauvoir e de Jean-Paul Sartre. É em português, é fruto de uma pesquisa densa e respeitável, e eu penso de Hazel Hawley, que era uma verdadeira fã dessa dupla de intelectuais que marcaram o século XX, que por debaixo de tantas obras respeitadas e, digamos, que modificaram o pensamento do século XX, em especial na Europa, representaram muito para a cultura, não é? Eles realmente constituíram um casal moderno. O livro é de leitura rápida, porque é muito instigante e muito envolvente. E eu penso que muitos se emocionarão. Eu, quando terminei esse livro, terminei dentro de um trem e eu chorei muito. Não vou contar o final do livro, porque não se conta final de livro nem de filme. Eu espero que eu tenha mostrado um pouquinho da minha biblioteca. Agradeço mais uma vez e espero que vocês possam se debruçar sobre alguma dessas obras indicadas e que, de toda forma, poderão acrescentar a vida de cada um. E o Iluminuras está terminando.